Bendito Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, se encontramos nessa emissora para trazermos, Senhor, uma porção da Tua Palavra. E que a mesma, Senhor, mais uma vez, possa alcançar os corações, transformando-os, alegrando, Senhor, trazendo ânimo, Senhor, e exortando ao mesmo tempo. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Saúdo os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, derramando sempre da sua graça e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Mando aqui a paz do Senhor para todos os irmãos da congregação ali de Buriti, os irmãos ali da congregação do Banco Braz, né? Presbítero Antônio Sérgio, estivemos ali ontem. Que Deus nos abençoe ele, a sua família e aquela congregação que está sobre a sua responsabilidade. Também mando a paz do Senhor para todos os irmãos que assistem aí pelo Facebook, que deixa aí a sua mensagem, que gosta da mensagem, da palavra de Deus. Os que assistem, que Deus abençoe cada um desses irmãos. Queremos dar continuidade à carta que Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo de número 10. E vamos ler o verso 11, e o 12 e o 13, que diz assim: Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amados, o capítulo de número 10 é uma continuação do que Paulo estava falando acerca de um atleta que corre em um estádio, em uma competição. Quando Paulo ele fala desse atleta, da sua determinação para ganhar a coroa no final da jornada, da corrida, Paulo ele nos chama a atenção agora no capítulo de número 10 e detalha com perfeição esta corrida. Paulo ele usa os exemplos de Israel, da nação de Deus, do povo de Deus, para trazer um ensinamento para a igreja de Corinto. E isso eu acho bastante interessante, porque aquilo que está escrito no Antigo Testamento serve exatamente para as nossas vidas. E a nação de Israel, que foi escolhida por Deus, através de Abraão, através dos grandes patriarcas, vai não sei a palavra. Patriarcas, muito bem, também tem um auxílio. Através desses grandes homens de Deus, a nação de Israel, ela cresce. Mas essa nação, ela é um exemplo para todas as demais nações, para todos os homens que nascem, que vêm a esta terra. A nação de Israel é um exemplo para todos os povos. Então Paulo, no capítulo de número 10, ele nos passa a mostrar a Israel, no meio das suas palavras, para extrair da vida de Israel, ele dá um resumo, para que a igreja de Corinto pudesse estar ciente do que poderia ou não fazer e da justiça de Deus. Ora, ele diz que Israel, eles foram batizados em Moisés. Eles foram batizados estando debaixo da nuvem ou estando passando pelo mar. Paulo inicia-se ao capítulo de número 10, falando do batismo que o povo se batizaram, tanto na nuvem, quanto também no mar.
Mas claro que Paulo não está dando uma ênfase que eles, os israelitas, tiveram um batismo como a que nós temos hoje. O batismo, a ênfase que Paulo está dando é que o povo não foram batizados, não nas águas do mar e também não na nuvem. Eles não foram emergidos no mar porque passaram de pés enxutos. Também eles não foram envolvidos na nuvem porque também não flutuaram, não a nuvem desceu sobre eles. Mas o que Paulo está dizendo sobre o batismo, tanto na nuvem quanto pelo mar. Mas todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Parece até uma contradição naquilo que eu estou dizendo, naquilo que está escrito. Mas o que Paulo está querendo dizer é um batismo que é de obediência a Moisés. O batismo que nós temos hoje nas nossas igrejas, o batismo nas águas, o batismo que João, o Batista, nos ensina. Esse mesmo batismo que Jesus foi batizado. Não é um batismo apenas como uma simbologia de estar em uma água, ou de ser submergido, ou mergulhar em uma água, não. O batismo que a Bíblia nos ensina e que Paulo nos está afirmando aqui, é um batismo de obediência a seu Deus, ao seu Senhor. E no caso do batismo de Moisés, era a questão que os israelitas, eles passaram por este batismo, um batismo de obediência. Todos eles passaram por um período das 10 pragas no Egito. Todos eles escolheram sair do Egito. Todos eles escolheram obedecer à liderança de Moisés. Todos eles tiveram que passar pelo êxodo, passar pela travessia do Mar Vermelho. Todos eles participaram da coluna ou da nuvem que guiava o povo, ou que estava sobre eles durante o dia. Então, se eles passaram por todas essas experiências no êxodo, na saída do Egito, então eles estavam em obediência a Moisés e ao seu líder. O batismo aqui fala de obediência, porque eles passaram por uma experiência e pelas experiências passadas aceitaram a Moisés como seu líder. Da mesma forma nós, quando descemos as águas batismais, nós aceitamos a Jesus como nosso líder, em obediência a Ele, em servidão a Ele. Nós devemos ter uma vida completa de serviço prestado a Deus, serviço prestado ao seu Filho, de obediência a Ele. O batismo não é somente mergulhar nas águas, é dizer que nós somos escravos e servos e filhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então todos passaram pelas águas, todos eles enfrentaram as dificuldades do êxodo, todos eles enfrentaram algumas situações e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Então todos eles passaram também a se alimentar do manjar espiritual. O manjar aqui é comida, e o espiritual que Paulo está dizendo é porque veio de uma ação sobrenatural, uma ação espiritual, porque o Senhor alimentara o seu povo no período em que eles passaram no Egito. Para os irmãos que não entendem, o maná de Deus, que quer dizer o que é isto, porque é uma mistura de algo como alguma coisa que a gente não consegue discernir perfeitamente, mas era algo tão bom, tão belo, e há quem diga que tinha um gosto muito agradável. Então eles comiam muito, mas no início do deserto veio-se o maná de Deus, e o maná só cessa na vida dos israelitas depois de cerca de 40 anos depois, quando eles vão entrando em Jericó. Então Deus, ele supre a necessidade da vida daqueles israelitas, até o período que entra no deserto e período que sai do deserto. Então não importa, amados, se você está no deserto ou está saindo dele. O que importa é que Deus cuida assim dos seus, mandando o seu alimento. É o manjar espiritual, é o alimento dado por Deus, é o alimento concedido pelo Senhor, este alimento dado por Deus. Mais adiante nós vamos dizer que Paulo diz que eles beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Está falando da água, da rocha, que saíra da rocha. Nós vemos Paulo também dando o segundo parecer espiritual.
Porque é espiritual. Porque Deus é quem prouve para Israel essa água. A água em que Moisés bateu na rocha e ela saía, tocou na rocha e ela saiu. Era esta água que alimentava ou saciava a sede de todos os israelitas. Era esta água espiritual. Numa rocha não pode sair água. Mas por isso que Paulo diz que era bebida espiritual. Vinda de Deus, vinda da parte do Senhor Jesus. Mas é interessante que Paulo, ele conta aqui na sua palavra um conto judaico, que a rocha seguia também o povo. Para onde o povo ia, a nuvem ia atrás, o povo seguia a nuvem, ou então a coluna de fogo. Mas Paulo dá ênfase também à rocha que seguia o povo. Não se sabe, na verdade, se essa rocha seguia, porque seria impossível aos nossos olhos. Mas pelos olhos espirituais e pela força e o poder de Deus, nada é impossível. Mas o que nos chama a atenção é que Paulo, e logo ele desmente isso, dizendo que essa rocha era o próprio Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a rocha que seguia o povo, na cultura judaica, nos seus pensamentos, que havia uma rocha que seguia o povo no deserto para saciar a sede de cada uma daquelas pessoas. Essa rocha, Paulo traz para os seus dias dizendo que é Cristo. A rocha que alimenta, a rocha que sacia a sede, a rocha que está presente, a rocha que não abandona, é Jesus Cristo de Nazaré. Em todas as circunstâncias da vida de uma pessoa, Cristo está presente. Cristo mata-nos a sede, Cristo nos alimenta, Cristo não nos abandona e nem nos abandonará. Então que Paulo diz que essa rocha é Cristo, e Cristo ele está presente nas nossas vidas. É uma bênção de Deus nas nossas vidas. Então todos eles passaram por esses períodos de exemplos, de experiências no deserto, na saída do Egito, no período do Êxodo. Nós vemos que eles passaram a pés enxutos pelo mar. Nós vemos que eles tiveram água saída da rocha, um maná caído enviado da parte de Deus, a coluna de fogo. Então vemos a bênção de Deus sobre este povo. Mas não basta Paulo falar somente da bênção de Deus sobre esta nação. Mas Paulo, ele destaca o momento em que o povo vai desagradar a Deus no deserto. Paulo ele vai falar da separação que este povo tiveram de Deus, como apenas um período de ensinar os israelitas. Paulo ele diz que este povo, ele se afastou de Deus. Este povo passa a ter uma prática de pecado. E Paulo no verso 5 ele diz que Deus não se agradou deste povo. Isto é bastante interessante, queridos, porque nós recebemos a bênção de Deus em gratidão, recebemos a bênção de Deus e achamos muito bom. Mas às vezes, ao recebermos as bênçãos e as provisões de Deus, nós no nosso ponto de vista, passamos, ao invés de agradecer a Deus pelas bênçãos, nós começamos a praticar algo que atinge a santidade, entre aspas, de Deus. Porque Deus ele é santo, não que Deus ele venha pecar, mas Ele deseja que nós sejamos santos, sejamos gratos a Ele pelas suas bênçãos. Mas ao contrário, a resposta dos israelitas, eles passaram a pecar, porque estiveram livres do Egito, livres da escravidão, tiveram as bênçãos contínuas de Deus na sua vida, e eles passaram, como diz Paulo, que Deus não se agradou mais daquele povo. Todos eles deixaram de receber o prêmio, como diz no capítulo de número 9. Apenas Josué e Caleb, ao continuaram a corrida pela sua coroa, e apenas Josué e Caleb, dos que saíram do Egito, entraram na terra prometida. Somente Josué e Caleb passaram a receber a coroa, porque no deserto há as lutas e as dificuldades, há as bênçãos também, as provisões de Deus. Mas eles optaram por ser fiel a Deus, sendo gratos a Deus por tudo aquilo que Deus havia lhe dado, lhe concedido. Aqui eu chamo a sua atenção nesta manhã,
Quantas vezes você não é grato a Deus pela bênção diária que Deus nos dá, mas pelo contrário, optamos pelo pecado. Se estamos vivendo uma vida bem, estamos no deserto, mas está bem a nossa vida. Ao invés de agradecermos a Deus, nós nos tornamos ingratos. E para nos tornarmos ingratos, nós praticamos algum tipo de pecado que desagrada ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo, que eles desagradaram a Deus. Josué e Caleb foram os únicos que chegaram até lá. Paulo cita no verso de número 5, que todos estavam prostrados, isso quer dizer, deitados, espalhados e dispersos no deserto. Uma tradução mais apurada, ela vai dizer que todos estavam mortos no deserto. Assim, logo me lembro do Salmo de número 91, porque relata este período que o povo estava passando no deserto. Todos aqueles que eram desobedientes a Deus tiveram que bater de frente com a justiça e com o juízo de Deus. Não venha, querido, dizer que Deus é somente amor. Deus é amor, mas também Deus é justiça também. Deus, Ele abençoa, Deus, Ele dá, Deus, Ele cuida, Deus, Ele faz, Deus, Ele traz provisão. Mas também Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus que traz a uma justiça aos seus povos, ao homem, às suas nações que estão espalhadas sobre a face da terra. Quando nós lemos o Salmo de 91, e aquilo que Paulo está dizendo, aquilo que o povo passou no deserto, ele está dizendo que muitos corpos foram deixados no deserto. Uma tradução apurada vai dizer que os corpos, que os desertos foram cobertos por cadáveres dos próprios israelitas, daqueles que pecaram. Eles foram morrendo no deserto. Não se sabe, querido, se todos morreram de uma só vez, ou se degradavelmente, ao passar do tempo, Deus ele foi trazendo juízo sobre aquele povo, ao ponto de ficar dos que saíram do Egito, somente Josué e Caleb. Deus ele foi matando um a um, pelo fato de deixarem Deus e agregarem-se ao pecado, alienar-se ao pecado. Paulo ele cita pelo menos 5 pecados cometidos pela nação de Israel para ensinar a igreja de Corinto. Talvez esses fossem os pecados que estivessem latentes naquela igreja. Paulo ele diz no finalzinho do verso, no verso de número 13, ele vai dizer que a tentação é humana, porque talvez os coríntios estivessem dizendo que nós somos humanos, então somos sujeitos a tentações. Paulo diz que toda tentação ela é humana, ela é carnal. Porque Paulo, para que os coríntios não viessem se defender dos seus pecados, o primeiro pecado que Paulo começa a listar dentro desses versículos, do versículo 6 em diante, o primeiro é a cobiça. A cobiça quer dizer desejar coisas boas ou más. Nesse contexto que Paulo está falando, é um desejo, ou desejar coisas ilícitas. Ele está trazendo à memória que o povo a sair do Egito, em um período no deserto, eles passaram a olhar para trás e a desejar aquilo que estava no Egito, que era mal aos olhos de Deus e que era mal também para eles. Mas a cobiça daquilo que ficou para trás era latente diante dos seus olhos. Então Paulo traz esta versão desse primeiro pecado sobre a cobiça para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava passando por um período também de cobiça, de um desejo pelas coisas más, desejar aquilo que não agrada a Deus, desejar coisas ilícitas. A igreja de Corinto estava vivendo este período de entrega da sua alma para desejar aquilo que não iria fazer bem. Se eu fosse citar algumas coisas, nosso tempo iria um pouco mais do nosso horário permitido. Então cobiça, eles cobiçavam dinheiro e outras coisas mais. Mas aplicando para os nossos dias hoje, que este pecado da cobiça, da inveja pelo ímpio, da cobiça pelo dinheiro, da cobiça pelas famas, que não haja desejo em nossos corações
pelas coisas más dessa vida. Somente haja desejo em nossos corações por coisas boas. Nós nunca desejamos ser que nem Paulo. Nós nunca desejamos ser que nem a Cristo. Nós nunca desejamos ser um crente como João foi, como Pedro foi, como os demais foram. Só desejamos ter sucesso e ser como os ímpios. Só desejamos coisas dessa vida e não coisas celestiais. Que passamos, querido, a cobiçar as coisas celestiais, a desejar coisas celestiais, não as coisas dessa vida. Outro pecado que Paulo consegue tirar desse texto é a idolatria. A idolatria que aqueles homens tiveram, claro, pelo bezerro de ouro, pelo ajuntamento que os homens fizeram, os mulheres, e que trouxeram Deus do Egito e fizeram bezerro. Não se sabe de onde fizeram, de onde trouxeram uma forma que pudesse fazer um bezerro. Não se sabe se eles criaram ali, se estava na bolsa de alguém, no coração de alguém, mas que na verdade eles trouxeram isso do Egito. Eles passaram a idolatrar este ídolo, este bezerro de ouro. Todos eles tiraram as suas pulseiras, os seus brincos, os seus pendentes, e passaram a construir um bezerro de ouro. E todos sentaram à roda daquele bezerro e começaram a idolatrar aquele bezerro. Da mesma forma, a igreja de Corinto estava vivendo por participar de festas pagãs. E não estou citando pela carne sacrificada aos ídolos, daqueles que são fortes, mas daqueles que são fracos. Participaram das festas pagãs e passaram a comer e a idolatrar aqueles ídolos. Por mais que tivesse a liberdade cristã em Cristo, aproveitaram desta liberdade em Cristo para adorar os outros deuses, para ter uma prática de idolatria. Da mesma forma, a igreja hoje está passando por esse período, ou a humanidade, vivendo uma vida idólatra, idolatrando ao dinheiro, idolatrando ao sucesso, idolatrando a sua beleza, idolatrando um parente da sua casa, idolatrando a um apóstolo, idolatrando a um pastor, a um líder religioso. Ora, queridos, nós devemos honrar essas pessoas e amá-las, mas nunca idolatrá-los como se fosse maior do que Deus. Porque para mim só existe um e é Deus, só existe um Jesus, que deu a sua vida por mim e por você, e só a Ele devemos prestar cultos e honra. Devemos ser gratos às pessoas, sim, mas toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Deixamos a idolatria de lado, deixamos de viver a nossa vida e queremos que ela se destaque neste mundo, a nossa beleza, a vaidade, para adorarmos somente a Deus. Existe uma idolatria muito grande, que é a idolatria ao dinheiro, ao desejo desenfreados, a procurarmos riquezas dessa vida, ao ponto de nos alegrarmos quando recebermos dinheiro. Queridos, Deus é Deus de provisão. Se não tiver dinheiro na sua mão, Deus manda do céu maná e Ele lhe alimenta. Outro pecado é a prostituição. Paulo destaca um outro pecado, que é a prostituição. A prostituição que os israelitas fizeram com algumas mulheres estranhas teve uma reação nas suas vidas. Segundo o livro de Números, morreram cerca de 24 mil. Paulo, na sua carta, ele diz que morreram cerca de 23 mil pessoas por causa da prostituição. Quer pouco ou quer mais, irmãos? 24 ou 23 mil, não há uma contradição, porque Moisés está dizendo a totalidade de pessoas que morreram. Paulo está citando que num período só morreram 23 mil pessoas por causa da prostituição. E a igreja de Corinto estava entrando neste período também de prostituição. Alguns deixaram a Cristo e passaram a se prostituir, ou aproveitando a liberdade e passaram a se prostituir. Tenha cuidado, amado, com a prostituição. Tenha cuidado com esses desejos carnais desenfreados, que às vezes emana do nosso coração, parte do nosso corpo. Tenhamos cuidado com a prostituição. E a prostituição não é somente a saída do casamento, mas a prostituição religiosa também. Tenha cuidado, porque quando a justiça de Deus vier, ela com certeza irá nos cobrar por estes atos. A outra coisa
que Paulo destaca é tentar a Deus. O Egito, ou os israelitas, estavam tentando Deus na sua paciência, tentando Deus. O tentar, querido, é desafiar a Deus, é se esforçar para colocar em teste a sua benignidade, né? É abusar da paciência através de uma conduta rebelde e do pecado. Isso é tentar Deus. É colocarmos Deus no seu limite, da sua bondade, da sua misericórdia para as nossas vidas. E deixa eu chamar a sua atenção. Tem muitas pessoas hoje, crentes ou não, que estão tentando a paciência de Deus, praticando qualquer tipo de pecado, praticando coisas erradas dentro e fora da igreja, e dizendo que está tudo bem, que Deus está de acordo, porque nada acontece na tua vida. Espera só, porque a paciência de Deus está acabando, o cálice da ira de Deus está se enchendo, e Deus ele vai cobrar muita coisa errada que eu e você estamos fazendo. Abra do olho, querido, abra o seu coração, abra a sua mente, porque Deus logo está chegando com juízo e justiça sobre as nossas vidas. Devemos ter cuidado, sim, devemos ter cuidado da nossa vida. Deus é bom, é misericordioso, é longânimo, mas nunca comparamos a longanimidade de Deus com a permissão dele nas nossas vidas. Nunca fazemos isso, porque Deus nos dá corda e nos permite ir um pouco além. Mas quando a justiça dele chegar, será um fim certo para as nossas vidas. Em uma vez eu preguei sobre não despertar a ira de Deus. E tem muitos crentes hoje despertando a ira de Deus, porque querem provar a Deus, querem ir no limite de Deus, viver uma vida de pecado, de desobediência a Deus. E ainda querem dizer que são crentes, e ainda querem dizer que fazem parte de alguma religião. Desobedecer a Deus, amados, é praticar esses tipos de pecado, prostituição, idolatria, é desejar coisas ilícitas. Mas vamos para o final, o quinto que Paulo fala é sobre a murmuração. Tem muitos crentes hoje vivendo uma vida de murmuração. Israel tem a providência de Deus, tem a providência de Deus, as bênçãos de Deus. A igreja de Corinto tinha a bênção de Deus, mas eles passam a murmurar. O que é murmurar? É queixar-se ou criticar, é falta de fé, é incredulidade. Diz mais, murmuração é uma clara desconfiança da providência de Deus. Isto é murmurar. O Egito, o Israel murmurava no deserto, mas Deus mandava comida. Deus não deixava o povo morrer de sede, nem de calor e nem de frio. O povo viajava de manhã, de tarde, de noite, porque Deus lhe dava providência. A igreja de Corinto estava murmurando também da mesma forma. E para não esticarmos um pouco, trazemos para nós. Quantas vezes nós murmuramos? E cada vez que eu e você murmuramos, ou se queixamos, ou criticamos a Deus, ou as coisas que estão em nossa volta, nós estamos dizendo para Deus que nós estamos com desconfiança das suas providências. Eu nunca, querido, eu nunca murmurei. Passo por lutas e dificuldades, mas no âmbito da igreja, quantas pessoas estão murmurando, não dá para a gente fazer isso porque não tem dinheiro, não dá para fazer essas coisas porque não tem dinheiro. Deixe de murmurar, deixe de criticar a situação. Você não confia em Deus, você não acredita em Deus. Então, querido, muda a tua vida hoje. Passa a confiar em Deus. Não dá para fazer isso porque não tem condições. Não tem condições coisa nenhuma. É falta de acreditar em Deus, de confiança em Deus. Porque Deus é dono da prata e do ouro. Ele pode fazer tudo e todas as coisas. Nós aprendemos uma forma de murmurar. E o campeão da murmuração é que nós não temos condições. Não temos condições se nós somos crentes, filhos de Deus. E é Ele que promove, é Ele quem dá todas as coisas para nós. É Ele quem promove, é Ele quem dá providência do pão, da janta, do almoço, do vestir e do calçar.
Larga de ser uma pessoa crítica, uma pessoa que se queixa com facilidade. Não tem, não dá, não posso. Com Deus a gente pode. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Jesus diz: todo aquele que bate, abre-se-vos-á, aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe. Eu sou contra, queridos, muitas das vezes, em que eu vejo em uma festa das nossas igrejas, em que na hora do ofertório é uma choradeira tão grande, é uma sofrência tão grande. Devemos contribuir com alegria, porque a festa gasta, a festa dá prejuízo. Para Deus não é prejuízo. Se eu faço para Deus uma festa, não é para mim se queixar dos gastos. Eu faço porque Ele é bom, misericordioso, e Ele mesmo prove todas as coisas. Eu não oferto porque não tenho, eu não ajudo com uma cesta de alimento porque eu não tenho. Enquanto você ficar se queixando, as bênçãos de Deus não recaem sobre a sua vida. Enquanto você ficar murmurando de que não tem, Deus não multiplica o que você tem. Mas no momento eu passo a agradecer a Deus e entregar tudo que eu tenho nas suas mãos, a multiplicação é certa. A viúva de Sarepta, depois que ela fez o bolo e depois que Elias comeu, é que a multiplicação veio na panela, a farinha não faltou, o azeite não faltou. Depois que aquela viúva diante de Eliseu declarou, que ela disse que eu não tenho nada em casa, Eliseu não pode fazer nada, mas quando ela disse um bocado ou um pouquinho de azeite, ele disse: é o suficiente. Houve multiplicações. Enquanto eu murmuro, Deus não abençoa. Enquanto eu desconfio da providência de Deus, Deus não me enche das suas bênçãos. É preciso pararmos de murmurarmos e acreditarmos um pouco mais nas providências de Deus. Bendito seja o nosso Deus. Pai, eu entrego, Senhor, esta alma que ouviu a Tua palavra nesta manhã. Esta palavra que vem de encontro e confronta aos nossos pensamentos, ó Pai. Essa palavra que choca com a nossa realidade, de pensarmos que somos crentes tão fiéis, mas nesse período de fidelidade, Senhor, nós somos avarentos, se prostituímos, somos idólatras, murmuramos. Pai, não nos deixa, Senhor, permanecer neste caminho, nem nessa linha, Senhor, de raciocínio. Que nesta manhã essa palavra possa dar um choque de ânimo, de realidade nas nossas vidas, para que possamos ser crentes verdadeiros e fiéis a Ti, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, suportar todas as coisas, como diz Paulo: aquele que está em pé, Senhor, cuide para que não caia, que permanecemos, Senhor, em pé e em pé estarmos, ó Pai, não olhando para essas coisas, mas somente olhando para o alvo, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Está acontecendo 12 horas no altar, na congregação do Alto Alegre. O amado irmão João Mateus e o presbítero Márcio Cruz convida a todos os ouvintes a participar ali na congregação do Alto Alegre, né? Que Deus abençoe.